Brigadeiro normal versus gourmet. Qual será que é a diferença? Será que é só colocar um confeito bonito que vira gourmet? Eu sou a Luana e no vídeo de hoje eu vou te explicar o que realmente faz um brigadeiro ser considerado gourmet e quais que são as principais diferenças. Porque isso muda totalmente a forma que tu produz, vende e precifica os teus brigadeiros. Primeiramente, a gente tem que definir o que é um brigadeiro normal, que é aquele que a gente conhece desde sempre. Vai leite condensado, achocolatado, às vezes um pouquinho de margarina. E para finalizar, a gente confeita ele em um granulado mais simples de açúcar. Ele é simples e acessível, muito usado nas festas infantis. E o foco dele é ter um custo mais baixo e ser mais simples de fazer. Mas não tem nada de errado nisso. Todo mundo ama um brigadeiro normal, mas ele tem uma proposta diferente. Já o brigadeiro gourmet é basicamente uma versão mais refinada e com mais qualidade de um brigadeiro tradicional. Ele vai ser feito sempre com ingredientes de melhor qualidade, tendo aquela preocupação do equilíbrio de doce, da durabilidade e cremosidade do brigadeiro, além da apresentação também. E o conceito de um brigadeiro gourmet não é totalmente definido, mas basicamente a essência é um brigadeiro com bastante qualidade, cuidado na hora do preparo e uma apresentação boa. É aquele brigadeiro que tu bate o olho e já vê que ele é diferente. E muita gente acha que só comprando um granulado diferente e colocando o brigadeiro em uma caixinha bonita vai fazer o brigadeiro se transformar em gourmet. Mas a essência de um produto gourmet não é só sobre a aparência dele. É sobre os ingredientes usados, o sabor, a textura e a apresentação. E comenta aqui se tu já trabalha com brigadeiros gourmet ou se tu tá começando agora. Bom, mas quais que são as principais diferenças de um brigadeiro normal para um brigadeiro gourmet? A primeira diferença são os ingredientes. Para o brigadeiro normal, as pessoas utilizam os ingredientes mais acessíveis e que são de fácil acesso. Não tem tanto essa preocupação da durabilidade e cremosidade do docinho. O foco é no custo do produto e na facilidade para produzir ele. Já no gourmet, a gente sempre vai escolher os melhores ingredientes que estão no nosso alcance. Um chocolate em barra ou em pó de uma boa qualidade, um leite condensado integral, um creme de leite com 17% ou mais de gordura. E para fazer sabores diferentes, a gente também vai manter esse padrão. Então, por exemplo, se eu faço um brigadeiro gourmet de limão, eu não vou usar aquele pó do suco de saquinho, sabe? Eu vou fazer ele com as raspinhas do limão e o suco, para tentar ser o mais fiel possível à fruta. E para finalizar, a gente sempre vai focar em granulados que sejam bons e muito gostosos, que agreguem sabor àquele brigadeiro. Como é o caso, por exemplo, dos granulados feitos de chocolate ao invés dos de açúcar. Outra coisa que muda bastante é o sabor dos dois brigadeiros. O tradicional normalmente é bem doce, já que ele é feito com achocolatados que tem bastante concentração de açúcar. E por ser feito assim, ele vai criar aquela crostinha de açúcar bem mais rápido. O gourmet já vai ser mais equilibrado nessa questão do doce, e o sabor intenso do cacau vai estar mais presente. Quando a gente provar, vai dar para perceber que a pessoa realmente fez com os melhores ingredientes e com bastante cuidado. Outro ponto é a textura. O brigadeiro tradicional costuma ser bem mais açucarado. Já o gourmet, ele é muito cremoso e brilhoso também. E isso acontece por causa da quantidade de gordura que a gente coloca nele. Tem o creme de leite e o leite condensado integral, que são ótimas fontes de gordura. E no tradicional, a gente nem usa o creme de leite, e muitas vezes o leite condensado é aquele semi-desnatado com pouca porcentagem. Então isso vai acabar influenciando diretamente na textura. Outra diferença muito importante é o cuidado na produção. Para fazer um brigadeiro gourmet, eu não vou simplesmente colocar os meus ingredientes todos na panela, misturar e já ligar o fogo. A gente vai começar misturando os secos da receita com o creme de leite para não ter perigo de ficar nenhum gruminho. Depois a gente vai adicionar o nosso leite condensado, misturar bem e levar ao fogo. Sempre usando uma boa panela, uma boa espátula. E com muito cuidado para mexer esse brigadeiro sem parar e deixar ele perfeito. Porque um brigadeiro gourmet não pode passar do ponto. E muito menos ficar açucarado. Ele precisa manter a cremosidade e a textura também. Então ele exige atenção o tempo todo na panela. A gente não pode parar de cuidar esse brigadeiro por nenhum segundo.
E depois que ele fica pronto, a gente não vai simplesmente armazenar de qualquer maneira. Tem todos os cuidados que uma armazenagem correta exige. E inclusive eu tenho um vídeo completo aqui no canal de armazenagem e congelamento de brigadeiros, então eu vou deixar ele aqui nos cards. Todas as etapas de um brigadeiro gourmet vão exigir atenção e cuidado. E isso faz parte do que torna um brigadeiro gourmet de verdade. Porque, por exemplo, não adianta eu fazer a receita com os melhores ingredientes, mas no final armazenar do jeito errado e o meu brigadeiro ficar todo açucarado. Outro ponto é a apresentação. Nos brigadeiros mais comuns, não se tem muito cuidado com a apresentação final. Muitas vezes a gente vai acabar vendo aqueles brigadeiros carecas, faltando confeito, sabe? E no gourmet já não vai ter isso, porque a gente vai tentar fazer um brigadeiro perfeito, então com atenção nos mínimos detalhes. Também tem a questão das embalagens. O brigadeiro comum, por ser focado no custo, vai ter aquela embalagem mais simples. É uma caixa padrão só com os brigadeiros dentro, sem mais nada mesmo. Já no gourmet, a gente tem que ter muito mais cuidado. A gente vai colocar esses brigadeiros em uma caixa bonita, com aquele berço para doces ou aquelas pétalas, sabe? Porque essa apresentação ela tem que passar o cuidado que tu teve para fazer esse produto. Porque as pessoas compram primeiro com os olhos. E o que vai chamar mais atenção no primeiro momento é a apresentação. Por exemplo, se tu olha essas duas fotos aqui, qual que tu acha que é o brigadeiro gourmet? É o segundo, né? Isso não quer dizer que o brigadeiro da primeira foto não tenha sido feito com ingredientes de qualidade, mas a apresentação dele não tá passando isso. E por isso que a apresentação é um dos fatores mais importantes na hora da gente conquistar um cliente novo. Mas claro, não é só a apresentação que importa, então não adianta eu fazer um brigadeiro de qualquer jeito, com um gosto que não tá legal, e vender. Porque eu até posso fazer essa primeira venda pro cliente, mas ele não vai voltar a comprar comigo. Outro ponto é o posicionamento e o preço. Um brigadeiro gourmet, custo maior e vai exigir mais técnica e esforço. Por exemplo, para fazer um brigadeiro de limão com a fruta, como eu citei antes, eu vou precisar de mais esforço, porque eu vou ter que raspar os limões, isso demora. Além do fato de que para não talhar esse brigadeiro, eu também vou precisar de um pouquinho de técnica. E isso vai exigir bem mais do que um brigadeiro de limão feito com suco de pozinho, por exemplo. Além da questão de que para fazer um brigadeiro gourmet, a gente passa mais tempo estudando. Então eu tenho aquela preocupação de tentar estudar para fazer sempre a melhor receita. Se eu for colocar um sabor novo no cardápio, eu vou fazer vários testes antes de colocar. Então eu vou desperdiçar ingredientes, eu vou desperdiçar horas estudando. Então é por isso que o teu brigadeiro gourmet não pode ter o mesmo valor de um brigadeiro tradicional. Justamente por todos esses fatores que fazem esse brigadeiro se tornar especial. E comenta aqui se tu concorda com a minha opinião e se tu tem outros fatores que pra ti fazem um brigadeiro se tornar gourmet. Não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. E não esquece de assistir esse vídeo que eu deixei recomendado aqui pra ti.